Ji tem duas filhas extremamente lindas e adoráveis. Além disso, ela é nora de uma das famílias mais ricas e influentes da Coreia. Qualquer pessoa que a visse admirava a vida perfeita de Ji. Mas ninguém esperava que Ji vivesse, na verdade, um verdadeiro inferno. O marido de Ji a espanca e a tortura todos os dias. Mesmo quando ela estava prestes a dar à luz, ele ainda a agrediu, causando um aborto. Sua sogra também não é uma boa pessoa. Sempre que tem oportunidade, ela tortura e humilha Ji. Ji viveu nessa família cruel por 7 anos, mas agora não quer mais suportar. Ela quer que o marido e a sogra paguem por todas as crueldades que cometeram. Ji costumava ser uma apresentadora famosa e tinha um futuro promissor, mas, depois de se casar, largou o emprego para se dedicar inteiramente à família. No entanto, a vida em uma família rica não era tão simples quanto Ji imaginava. Desde o início, sua sogra, Ji-son, a desprezava por vir de uma família pobre. Ela acreditava que Ji só queria se casar com seu filho para tomar posse dos bens da família. Então fez de tudo para tornar a vida de Ji difícil. Todas as noites, antes de dormir, Ji tinha que preparar uma xícara de chá quente e levá-la pessoalmente até o quarto de Ji-son, desejando-lhe boa noite, para poder dormir em paz. Essa era uma regra da família, mas não parava por aí. Ji-son dizia o que queria comer no café da manhã e exigia que Ji acordasse cedo para preparar tudo. Por ter escolhido se casar com um homem rico, Ji só podia engolir seu sofrimento. Para comprar o peixe cru que Ji-son gostava, Ji tinha que acordar às 4 da manhã, ir até um mercado de frutos do mar em outra cidade para escolher o peixe mais fresco. Quando voltava para casa, não podia pedir ajuda a nenhuma empregada. Precisava cozinhar e servir tudo sozinha. E mesmo assim, Ji-son ainda achava que isso era obrigação dela. O marido de Ji, Tae-wook, era ainda pior, totalmente diferente do homem que a cortejou. Raramente aparecia em casa e quando aparecia, estava bêbado. Ji tinha que fingir que nada acontecia, preparar suas roupas, gravatas e ainda acordá-lo para trabalhar. Quando perguntou por que ele a tratava assim, Tae-wook disse que suas ex-esposas também passaram pela mesma coisa, então Ji deveria se acostumar. Ji ficou extremamente triste e revoltada. Quis desabafar com Ji-son, mas a sogra secretamente concordava com as atitudes do filho. Achava Ji intrometida. Deliberadamente, Ji-son não deixava as empregadas ajudarem, forçando Ji a limpar a casa sozinha. Mesmo assim, Ji suportava tudo, apenas por causa de suas duas adoráveis filhas. Cuidava dos estudos das meninas, as levava e buscava, e isso era sua única fonte de alegria numa casa tão cruel. As crianças eram seu único apoio emocional. Mas então algo inesperado aconteceu. Tae-wook, influenciado pela mãe, decidiu concorrer ao cargo de conselheiro. Para construir uma boa imagem pública, chamou a mídia para entrevistá-lo e até pediu que Ji levasse as filhas. Ji sabia quem ele realmente era e não queria participar, mas não tinha escolha. Ao descobrir que o entrevistador era irmão da cunhada, Ji ligou para ela pedindo ajuda. Queria evitar que as câmeras focassem nas crianças, temendo riscos. Mas a cunhada zombou dela, dizendo que Ji só lembrava da família quando precisava. Sempre culpava Ji por tudo. Ouvindo isso, Ji se sentiu culpada. Usou a desculpa de comprar comida para visitar secretamente sua mãe. Desde que se casou, Ji-son proibia Ji de visitar sua mãe por achar sua família embaraçosa. A mãe de Ji sabia que tinha duas netas lindas, mas nunca as conheceu. Ji então mostrou as fotos das meninas no celular. No dia da entrevista, a cunhada prometeu ajudar, mas, para se exibir, Tae-wook divulgou as fotos das crianças sem consultar Ji. Ela ficou furiosa. Lembrou de tudo o que suportou nos últimos 7 anos, só para proteger as filhas, e decidiu que não aguentaria mais. Enquanto planejava sua vingança, uma oportunidade inesperada surgiu. Seu sogro, Manho, a chamou para uma conversa particular. Pediu que ela assumisse os negócios da família e o cargo de CEO. Ele sempre a observou em silêncio e via o quanto ela suportava e se sacrificava. Como seu filho queria concorrer à política, ele esperava que Ji assumisse os negócios para apoiá-lo. Ji viu nisso uma chance única e aceitou. Começaria a se preparar para assumir a empresa e, aos poucos, devolver toda a humilhação que sofreu. Como sinal de respeito, Manho mandou que todos os diretores da empresa recebessem Ji com honra. Quando perguntada sobre compensação, Ji disse que queria apenas ações da empresa. Assim, poderia tomar controle aos poucos e concluir sua vingança. Manho ficou feliz ao ouvir isso. Não esperava que Ji tivesse tanta ambição. Decidiu testá-la, começando com a administração de um hotel. Se ela fosse bem-sucedida, ações e poder não seriam problema. Finalmente, Ji entrou em seu próprio escritório. Pela primeira vez, sentiu que os 7 anos de inferno estavam chegando ao fim. Enquanto isso, Ji-son ainda não sabia de nada. Continuava arrogante pelas ruas, até que encontrou por acaso sua ex-nora. Como a jovem não a cumprimentou, Ji-son ficou furiosa, dizendo que mesmo divorciada, ela ainda deveria mostrar respeito. Mas a ex-nora a insultou, chamando-a de louca, e foi embora. Ji-son ficou furiosa, queria voltar para casa e
descontar a raiva em Ji, mas agora soube que Manho havia promovido Ji a CEO. Correu para confrontá-lo, até querendo bater no próprio marido. Manho ficou indignado. Não aguentava mais a loucura dela. Após apanhar do marido, Ji-son foi causar confusão com o filho, dizendo que Nora deveria ficar em casa cuidando da casa e dos filhos, e que Ji não podia trabalhar sem sua permissão. Mas ela se esqueceu de uma coisa. Quem estava por trás de Ji agora era o próprio Manho, e ele não permitiria que essa mulher continuasse agindo como uma louca. Ele disse que era o chefe daquela família. E uma vez que decidiu que Ji faria parte da empresa, ninguém poderia mudar isso. Embora Ji-son estivesse furiosa, ela não tinha como lidar com Ji. Ji-son não sabia que a vingança de Ji estava apenas começando. A partir daquele dia, Ji devolveria toda a humilhação que havia suportado nos últimos 7 anos. Depois de 7 anos de sofrimento, Ji entendeu que o que mais deixava Ji-son irritada era perder prestígio diante das outras senhoras. Para punir Ji-son, Ji, é claro, não hesitou em usar qualquer meio. Por isso, ela impediu Ji-son de dar um cartão VIP do hotel para uma amiga. Ji-son a insultou furiosamente, mas isso só fez Ji perder toda a consideração que ainda tinha. Ji-son ficou tão furiosa que sua pressão subiu, mas aquilo era só o começo do plano de vingança de Ji. Depois, Ji mirou na confidente de Ji-son. Ela pediu a Mera que fosse sua espiã, mas Mera era protegida por Ji-son e a ignorou completamente. Mera recusou o pedido de Ji sem pensar 2 vezes. No entanto, Ji manteve a calma. Tudo estava dentro de suas expectativas. Ela então trouxe um dossiê com provas de que Mera e seu namorado haviam desviado ativos da empresa. Se Mera não aceitasse, Ji divulgaria tudo. Diante da ameaça, Mera não teve escolha a não ser mudar de lado. A partir daí, ela virou a espiã infiltrada por Ji junto a Ji-son. Mesmo assim, Ji achou pouco. Ela exigiu que Ji-son arcasse com todas as despesas do hotel, já que Ji-son gastava dezenas de bilhões por ano naquele lugar, o que impedia o hotel de dar lucro. Ji-son ficou completamente fora de si. Afinal, o hotel era da sua família e ela achava que podia usá-lo como quisesse. Ji-son ainda insultou Ji, chamando-a de camponesa que não sabia nada sobre o estilo de vida luxuoso dos ricos. Mas Manho apoiou totalmente as atitudes de Ji e admirava ainda mais sua firmeza. Olhando para a esposa ao lado, Manho só conseguia suspirar. Como Ji-son também podia ser uma mulher, mas com um abismo tão grande entre ela e Ji, diante da firmeza de Manho, Ji-son não teve escolha a não ser engolir sua raiva. Já não era mais tão imponente como antes, com medo de apanhar novamente do marido. O que Ji não esperava era que, embora Mera tivesse concordado em ser sua espiã, pelas costas ela contou tudo a Ji-son. Ji já sabia disso, mas não se assustou, porque tudo fazia parte de seu plano. Quando Ji-son soubesse de tudo, Ji declararia guerra abertamente a Ji-son. Em seguida, Ji usou seu poder para transferir Mera para uma filial distante. Ji-son ficou furiosa ao saber disso. Aquela nora pobre que antes ela maltratava, agora tinha coragem de desprezá-la. Ji-son então decidiu que ensinaria uma lição a Ji. Com o forte apoio de Manho, Ji assumiu o cargo de diretora da empresa. No seu primeiro dia de mandato, ela demitiu uma figura sênior da empresa. Quando Ji-son soube disso, correu para contar ao marido, dizendo que Ji só servia para ficar em casa lavando roupa e cozinhando. Como uma camponesa poderia saber de negócios? Mas Manho não ficou bravo, pelo contrário, riu satisfeito. Ele concordava totalmente com o modo de agir de Ji. Aquele hotel estava dando prejuízo há 5 anos seguidos, pois os funcionários apenas aproveitavam os benefícios e ainda encontravam formas de desviar dinheiro. Manho nunca teve coragem de demiti-los. Ji fez isso por ele. Através desse episódio, ele viu que Ji era um gênio nos negócios. Quanto a Ji, depois de lidar com os inúteis da empresa, ela passou a focar na melhoria do ambiente do hotel e da qualidade dos alimentos. Ao ver Ji trabalhando de forma tão organizada, Ji-son ficou furiosa. Ela não podia permitir que Ji a ultrapassasse, então pensou em outro truque sujo. Como não podia interferir nos negócios da empresa, Ji-son decidiu sabotar os assuntos familiares. Ela demitiu de propósito o professor particular que cuidava da educação das crianças e convidou Mera para assumir a responsabilidade pelos estudos delas. Mas nem isso foi suficiente para satisfazer sua raiva. Sabendo que Ji estava ocupada com a empresa, Ji-son impôs uma nova regra. Exigiu que Ji acordasse às 3 da manhã para preparar o café da manhã. Ao mesmo tempo, Ji também teria que ser responsável pela educação da nova cunhada. No momento, Ji ainda não havia assumido totalmente o controle da empresa e não era a hora de se vingar. Por isso, ela teve que obedecer. Desde o momento em que Sohee chegou à casa do marido, ela percebeu o olhar de desprezo da sogra. O motivo era seu modo simples de se vestir. Quando Ji viu Sohee, lembrou de si mesma quando chegou àquela casa. Para que Sohee não cometesse os mesmos erros, Ji a levou para escolher roupas luxuosas, porém discretas. Ji também deu a ela um carro importado caro. Depois disso, Ji contou tudo sobre Ji-son a Sohee, para que ela pudesse se adaptar rapidamente ao estilo de vida daquela família. Mas Sohee ainda cometeu erros. Por usar roupas desleixadas no café da manhã, foi repreendida por Ji-son. Ji soube disso e rapidamente comprou roupas adequadas para Sohee usar nas refeições. As duas passaram a se ajudar para enfrentar Ji-son, mas Ji-son também não ficaria parada. Para tentar afastar Ji, Ji-son permitiu que Mera dormisse na casa. Enquanto isso, Tae-wook andava de pijama
grama pela casa. Mera, sem se importar com nada, fingia estar à vontade. Essa cena foi flagrada por Ji quando chegou do trabalho. Acontece que tudo aquilo era parte do plano de Ji-Song. Ela queria usar aquela situação para forçar Ji a deixar o emprego, pois sabia que o que mais importava para Ji eram seus 2 filhos. Ji entendeu imediatamente que aquilo era um truque de Ji-Song e expulsou Mera, mas Mera era sua rival e não aceitou sair facilmente. Com o apoio de Ji-Song, Mera ficou ainda mais arrogante. O objetivo dela era roubar o lugar de Ji. Quanto a Tai-wook, ao descobrir que seu pai havia dado um hotel para Ji administrar, foi correndo pedir dinheiro a ela. Ji recusou o pedido. Então Tai-wook a espancou. Mesmo assim, Ji suportou tudo, pois ainda não era hora de se vingar. Durante todos esses anos, Ji não ficou parada. Ela vinha desenvolvendo, em silêncio, relações que seriam benéficas para ela. Agora, com o hotel sob sua gestão, mais cedo ou mais tarde, Ji pisaria em Ji-Song e Tai-wook. Ji não entendia como Tai-wook podia cometer coisas tão vergonhosas diante das próprias filhas. Mas para Tai-wook, ele não estava errado. Suas esposas anteriores também haviam sofrido nas mãos dele. Ele batia e xingava Ji, que precisava fingir que nada havia acontecido e ainda encenar um casamento feliz diante da mídia. Após ser maltratada pelo marido e pela sogra por 7 anos, Ji finalmente encontrou o ponto fraco deles. Um dia, Mera estava apresentando uma pintura para Ji e Tai-wook, e Ji presenciou a cena. A reação tensa de Ji-Song e Tai-wook fez Ji desconfiar. Ela imediatamente contratou um advogado para investigar a pintura e descobriu o problema. Ji-Song havia conspirado com o ingênuo Tai-wook para enganar a empresa. Eles compraram 2 pinturas por um valor baixo e revenderam por um preço superfaturado para a empresa. Mera era a mente por trás do plano. Por causa disso, a empresa perdeu dezenas de bilhões. Manho ficou muito satisfeito com o desempenho de Ji. Ele disse a Ji que se ela conseguisse revitalizar o hotel em 1 ano, lhe daria 10% das ações do grupo. E se conseguisse dar à luz um neto gordinho, lhe daria mais 5%. Com esses 15% de ações, Ji se tornaria uma das principais acionistas da empresa. Determinada a se vingar da sogra e do marido cruel, Ji contou ao Manho tudo sobre o esquema de Tai-wook e Ji-Song para desviar dinheiro da empresa. Manho ficou furioso. Assim que chegou em casa, ele espancou seu filho. Ji-Song não conseguiu impedi-lo. Após a surra, Tai-wook ficou cheio de ódio e logo suspeitou que Ji havia contado tudo ao pai. Mesmo com os 2 filhos por perto, ele espancou Ji novamente e saiu de casa com arrogância. Diante das crianças, Ji teve que fingir que nada tinha acontecido. Ji-Song também suspeitou que Ji havia contado tudo ao Manho. Quando ele estava fora, Ji-Song tentou causar problemas no jantar, mas Ji não teve medo. Ela disse que não queria discutir com Ji-Song naquele momento. Até mesmo a sobrinha que estava por perto zombou de Ji-Song, dizendo que comer em silêncio era a regra da família. Ji-Song ficou furiosa com as duas. Aquela nora fraca que ela costumava humilhar agora tinha coragem de enfrentá-la, mas Ji-Song não podia fazer nada contra Ji. Estava tão irritada que nem conseguiu terminar o jantar e saiu da mesa. Agora Ji tinha 10% das ações, comprou um novo apartamento para a mãe e, finalmente, não precisava mais viver sob o controle de Ji-Song. Ela podia visitar sua mãe livremente. Ji-Song sabia que Ji estava poderosa agora, então não podia tocá-la, por enquanto. Assim, Ji-Song passou a descontar sua raiva em So-hee. Antes do casamento, ela havia prometido não interferir no trabalho de So-hee, mas voltou atrás em sua palavra. Ela exigiu que So-hee deixasse o emprego e ficasse em casa como dona de casa em tempo integral. Ji sabia que a situação atual de So-hee era igual à dela no passado. Com medo de que So-hee não aguentasse, Ji contou a ela tudo o que havia aprendido ao longo dos anos, vivendo em uma família tão sem coração. É preciso sempre ter paciência e esperar o momento certo para recuperar a liberdade. Mas So-hee não conseguiu suportar nem por 1 minuto. Ela contou tudo ao marido, Ta-hun, que imediatamente foi falar com o pai e revelou toda a situação. Isso deixou Ji-Song furiosa. Ela não só insultou So-hee com palavras cruéis, como também chamou a imprensa em segredo e espalhou difamações, dizendo que So-hee era uma nora ingrata. O chefe de So-hee soube do escândalo e começou a procurar alguém para substituí-la. Ji-Song não esperava que suas ações cruéis acabariam unindo as 2 noras contra ela. Ji, que antes era humilhada e espancada por Ji-Song, agora havia se transformado completamente. Tornou-se a maior acionista da empresa. Em apenas 3 meses, Ji conseguiu transformar o hotel, que acumulava 5 anos de prejuízos, em uma operação lucrativa. Na reunião dos acionistas, Manho não hesitou em elogiar sua competência. Disse que, se ela mantivesse esse desempenho, poderia controlar 15% das ações do grupo e se tornar a maior acionista. Assim, Ji estava cada vez mais perto de sua vingança. Em um piscar de olhos, passou mais 1 mês. Sob a administração dedicada de Ji, o hotel lucrou mais de 500 bilhões. Manho ficou extremamente surpreso e imediatamente convocou uma reunião dos acionistas
acionistas. Diante de todos, declarou que queria nomear Ji como vice-presidente e que isso seria votado na próxima reunião. Aqueles que antes menosprezavam Ji agora estavam convencidos de sua capacidade. Todos os acionistas apoiaram a decisão de Manyu. Ji também estava determinada a conquistar esse cargo. Só assim poderia assumir o controle da empresa e completar seu plano de vingança. Mas às vésperas de assumir o cargo, seu marido inútil causou mais problemas. Tae-wook continuava a se encontrar secretamente com Merha. Não importava o que Ji dissesse, ele se recusava a voltar para casa. Para não prejudicar sua promoção, Ji decidiu agir. Foi até Merha e lhe deu uma lição. Mas Merha, ousada como sempre, declarou abertamente que tomaria o lugar de Ji. Ji ficou furiosa, agarrou Merha pelos cabelos, a empurrou no chão e a espancou. Ji também a advertiu: se você ousar fazer isso de novo, eu não vou te perdoar. Agora que tinha o apoio de Manyu, Ji-Son não podia fazer nada contra Ji. Descontando sua raiva, Ji-Son forçou So-hee a abandonar o trabalho que ela amava há anos. So-hee teve que voltar para casa como dona de casa em tempo integral. Ji-Son achava que poderia controlar So-hee, mas não esperava que Manyu nomeasse So-hee como chefe de um departamento na empresa. Ela só precisava trabalhar 2 dias por semana, mas o salário era 10 vezes maior do que o anterior. Quando Ji-Son soube disso, inventou desculpas para dificultar a vida de So-hee. Ji-Son forçou So-hee a participar de todo tipo de curso inútil. O objetivo era transformá-la em uma serva, já que ela tratava So-hee como uma marionete. Com tamanha pressão mental, era bem possível que So-hee se tornasse infértil permanentemente. Ta-hun não suportou ver aquilo e sugeriu estudar no exterior, levando So-hee com ele. Mas Ji-Son se recusou. Se So-hee fosse embora, ela não teria mais ninguém para servi-la. Inesperadamente, Manyu concordou feliz com a ideia. De fato, o casamento era o túmulo do amor. Só então So-hee sentiu que havia renascido. Mas o desastre veio de repente. O marido inútil de Ji foi seduzido pelas palavras doces de Merha e fez algo chocante. Tae-wook levantou uma grande quantia de dinheiro ilegal para concorrer ao cargo de conselheiro. Isso foi descoberto pelas autoridades e acabou afetando Ji, que estava prestes a ser promovida. Até mesmo Ta-hun teve que adiar seus planos de estudar fora por causa disso. Ele era promotor e precisava esperar o escândalo do irmão ser resolvido. Enquanto isso, Ji recebeu inesperadamente fotos íntimas dela com seu ex-namorado. Embora os dois tivessem terminado há muito tempo, Ji não deu atenção no começo. Mas como aquele era um momento decisivo para sua promoção a vice-presidente, ela não podia permitir que nada prejudicasse sua imagem. Ji achava que aquilo era um truque do ex-namorado, mas não sabia que quem estava por trás das ameaças era Merha. Na verdade, Merha era irmã do ex-namorado de Ji. Ela queria se vingar de Ji por ter abandonado seu irmão. Por isso, fazia de tudo para dificultar a vida de Ji. Quando Ji descobriu a verdade, já era tarde demais. Merha havia publicado as fotos na internet e a acusava falsamente de ainda manter um caso com o ex. Isso virou um escândalo. Manyu ficou furioso. Sempre considerou Ji como a herdeira, mas jamais imaginou que algo assim pudesse acontecer. Ele imediatamente revogou todos os cargos de Ji e a mandou de volta para casa para continuar cuidando das tarefas domésticas. Ji não teve escolha a não ser retornar. Como era de se esperar, foi recebida com o sarcasmo cruel de Ji-Son, que ignorou a criança ao seu lado e expulsou Ji da casa principal. As duas crianças assustadas ligaram rapidamente para So-hee pedindo ajuda. So-hee, que já havia sido maltratada naquela casa por 1 ano, compreendia muito bem a situação de Ji, mas ela também não tinha escolha. Só podia ajudar Ji a cuidar das duas crianças. Ji estava completamente arrasada. Após 7 anos de paciência, ela finalmente havia alcançado o sucesso, mas em uma única noite tudo voltou ao ponto zero. E as coisas não pararam por aí. Para se vingar de Ji, Merha envolveu o irmão mais novo de Ji na situação. Han-sung trabalhava na galeria de arte de Merha, então ela falsificou documentos e colocou toda a culpa em Han-sung e em Tae-wook. Para salvar o filho, Manyu usou suas conexões para jogar toda a culpa em Han-sung. Ji foi levada ao limite. Ela se ajoelhou e implorou para Manyu poupar seu irmão, mas se ele concordasse, o próprio filho teria que ir para a prisão. Então ele se recusou. Nesse momento, Ji teve que se acalmar ainda mais. Finalmente pensou com clareza. Primeiro teria que salvar o irmão, depois voltaria à empresa e continuaria seu plano de vingança. Enquanto isso, Ji-Son tratava So-hee como uma serva, fazendo-a trabalhar até desmaiar e ser levada ao hospital. Quando recebeu a ligação, Ji-Son simplesmente ignorou a situação e continuou tomando chá e conversando com suas amigas da alta sociedade. No dia seguinte, uma amiga de So-hee foi visitá-la em casa e foi pega por Ji-Son, que repreendeu So-hee na frente da amiga, dizendo que ela só trazia gente inútil para casa. Isso deixou a amiga indignada, que foi embora. Para impedir So-hee de continuar trabalhando, Ji-Son chegou ao ponto de quebrar seu computador. So-hee vinha engolindo sua frustração por muito tempo, mas finalmente não aguentou mais. Reuniu coragem para pedir que Ji-Son parasse. Ji-Son não esperava que So-hee tivesse coragem de enfrentá-la, então ligou rapidamente para o filho e acusou So-hee falsamente de ser grosseira com ela. So-hee desabou em desespero e pediu o divórcio ao marido. Ta-hun tentou insistir, mas So-hee não queria mais passar nenhum segundo naquela casa. Ela
se sentia no inferno. Tudo era decidido por Ji-song. Mesmo com dezenas de empregados, Ji-song dificultava a vida das duas noras só porque vinham de famílias comuns e não agradavam seus olhos. Embora Ta-hun compreendesse os sentimentos de So-hee, ele não tinha coragem de enfrentar a mãe. Antes de se casarem, ele prometeu fazê-la feliz, mas agora ela vivia como uma marionete. Finalmente, So-hee não suportou mais e saiu de casa, mas não tinha para onde ir. Sua única parente era a irmã mais velha. So-hee não queria preocupá-la, então engoliu toda a humilhação e voltou para casa. Usou a ameaça de morte para forçar o marido a concordar com o divórcio, mas ele se recusou. Disse que, se fosse para morrer, morreria com So-hee. Ele esperava que ela perdoasse sua mãe. Por amar tanto Ta-hun, So-hee decidiu suportar tudo, mas um dia ela teve que ser hospitalizada. Só então Ta-hun percebeu o quanto sua mãe havia feito So-hee sofrer. Mesmo assim, Ji-song não reconheceu seus erros. Ao contrário, culpou So-hee por não saber aproveitar a vida. No hospital, ela a insultou bem ao lado da cama. A irmã de So-hee, que estava presente, não suportou mais. Seus pais morreram cedo, e a irmã criou So-hee com todo amor, como um verdadeiro tesouro. Mas na casa do marido, So-hee foi tratada com crueldade. Furiosa, a irmã levou So-hee embora. Quanto a Ji, mesmo tendo sido agredida brutalmente por Ji-song, ela ignorou as objeções da sogra e foi à delegacia visitar seu irmão. Ji pediu a Han-sung que não dissesse nada durante o interrogatório, apenas ficasse calado. Ela iria salvá-lo em breve. Então, Ji começou a colocar seu plano em ação. Primeiro, foi até Manho e pediu o divórcio. Na verdade, Manho ainda amava muito Ji, por isso recusou o divórcio. Queria restaurar o cargo dela para fazê-la desistir da ideia, mas tudo já fazia parte dos cálculos de Ji. Não importava o que Manho fizesse, ela não mudaria de ideia. Sem saída, Manho entrou em contato com o advogado Kim para saber mais sobre o processo de divórcio, mas o que mais o surpreendeu foi descobrir que o advogado Kim havia se demitido no mesmo dia em que Ji foi destituída de seu cargo, e agora era o braço direito de Ji. Com a ajuda de Kim, Ji localizou uma atriz aposentada. Segundo a investigação de Kim, a filha dessa atriz era na verdade filha de Tae-wook. Tae-wook havia tido um longo caso com essa atriz. Ji imediatamente fez um acordo com ela. Se a atriz a ajudasse a vencer o divórcio, ela a ajudaria a voltar ao mundo do entretenimento. Claro que a atriz aceitou, mas seu verdadeiro objetivo era se vingar da traição de Tae-wook. O próximo passo do plano de Ji era fazer a família do marido viver na solidão. Ji voltou para casa para arrumar suas malas e então levou suas duas filhas para fora de casa. Só à noite é que Manho e Ji-song perceberam que suas duas noras haviam saído de casa. Manho olhou para a mesa de jantar vazia e ficou muito perturbado. Ele culpou tudo isso no comportamento cruel de Ji-song. As duas noras obedientes foram embora, mas Ji-song não pensava assim. Ela achava que não tinha feito nada de errado. Pelo contrário, culpava Manho. Dizia que, se ele não tivesse deixado Ji administrar a empresa, ela nunca teria ousado ser tão teimosa. Para Ji-song, era dever da nora ficar em casa, fazer as tarefas domésticas e cuidar das crianças. Ao ouvir isso, Manho se sentiu impotente diante da esposa rebelde. Com as duas noras fugindo de casa, Ji-song, sem ter em quem descontar, voltou sua raiva para a empregada, sem saber que a empregada era, na verdade, aliada de Ji. Embora Ji tivesse saído de casa, cada movimento na casa ainda estava sob seu controle. Naquele dia, Tae-wook apareceu na porta de Ji. Arrogante, ameaçou-a para desistir do divórcio. Ele achava que, uma vez fora de sua casa, Ji não seria ninguém e jamais venceria o processo. Mas Ji não quis discutir com ele e apenas mandou-o para casa, dizendo que se preparasse para assistir a um belo espetáculo. Logo as notícias estouraram. Os segredos entre a atriz e Tae-wook foram revelados, junto com a informação de que Ji havia pedido o divórcio, exigindo uma indenização de 500 bilhões. Ao ver a notícia, Manho ficou tão furioso que sua pressão subiu. Ele não conseguia entender como havia criado um filho tão inútil. Tinha uma boa esposa em casa, mas ainda assim se envolveu com outra mulher. Então Manho marcou outro encontro com Ji. Ele a ameaçou para que desistisse do divórcio. Na visão de Manho, Ji era apenas filha de uma família pobre que havia tido sorte na vida. Ele acreditava que Ji deveria ser grata por ter se casado com uma família rica e vivido o que muitas mulheres sonham, mas agora ela ousava enfrentá-lo. Manho advertiu Ji, se ela não parasse, não o culpasse por ser cruel. Ele declarou que a apagaria da face da terra. No entanto, mais uma vez, subestimou sua nora. Ji havia aguentado tudo por 7 anos, e naquele momento crucial, ela não iria desistir. Declarou guerra diretamente contra Manho. Vamos ver quem vence no final. Manho ficou completamente surpreso com a firmeza de Ji. Sem saber o que fazer, Manho descontou sua raiva na esposa. Ji-song, acostumada a mandar em tudo, não suportou. Ela chegou a sugerir que Manho contratasse alguém para matar Ji em segredo, mas mais uma vez, subestimaram Ji. Ela agiu antes. Pediu ao advogado Kim que falasse com um médico amigo dela para conseguir alguns documentos e o submeteu ao tribunal como provas. Acontece que durante os últimos 7 anos, Ji vinha sendo agredida pelo marido. Todas as vezes em que apanhava, seu corpo ficava coberto de hematomas, mas, para manter a honra da família, ela só tinha coragem de
ir, em segredo, até uma pequena clínica de um amigo para se tratar. Na vez mais grave, chegou a sofrer um aborto. Felizmente, Ji era uma mulher esperta, e todas as vezes pedia para o amigo fazer relatórios médicos e tirar fotos dos ferimentos como evidência. Naquela família sem coração, Ji já havia previsto que um dia precisaria dessas provas. Muito rapidamente, essas provas chegaram ao advogado de Tai-wook, uma pilha espessa com mais de 100 documentos só de evidências de abuso. Nenhum advogado, por mais experiente que fosse, ousaria assumir esse caso. Tai-wook sabia que havia perdido. Furioso, invadiu a casa de Ji e a xingou de mulher falsa e cruel. Dizia que ela parecia fraca, mas pelas costas coletava provas para destruí-lo. Ji não quis discutir. Tai-wook, tomado pela raiva, tentou agredi-la, mas Ji o empurrou. Com firmeza, ela disse a ele que havia suportado abusos por 7 anos e que nunca mais deixaria isso acontecer novamente. Em seguida, Ji foi até Sohee, que também havia fugido de casa. As duas mulheres, que estavam na mesma situação, finalmente decidiram unir forças para lidar com a família dos seus maridos. Mas Ji-son, a sogra, não sabia disso. Ela achava que não podia mais intimidar Ji, então começou a pensar em formas de torturar Sohee. Ji-son ligou para Sohee, gritou com ela e exigiu que voltasse para casa imediatamente. Porém, Ji-son não sabia que Sohee agora era aliada de Ji. As duas estavam discutindo juntas como lidar com Ji-son. Por isso, dessa vez, Sohee não iria obedecer. Enquanto isso, Manho foi ver Ji novamente. Ele sabia que com a inteligência e astúcia de Ji, seu filho estúpido, Tai-wook, não tinha chance de vencer, ainda mais agora que ela tinha provas tão completas. Assim, Manho tentou negociar com Ji. Disse que, se ela cancelasse o pedido de divórcio, ele atenderia a todas as condições dela, mas as condições de Ji fizeram a pressão de Manho disparar. Ji não apenas exigiu que Manho salvasse seu irmão mais novo, como também pediu o cargo de vice-presidente do grupo. Se Manho não atendesse a essas duas exigências, ela não cancelaria o pedido de divórcio. Embora Manho valorizasse a capacidade de Ji, achava perigoso dar poder a ela agora. Por isso não aceitou as condições. Achava que alguém como Ji, vindo de baixo, jamais conseguiria vencê-lo. Mas a pessoa que entrou logo depois mudou sua percepção. Era o advogado de confiança de Manho, que agora estava do lado de Ji. Manho ficou tão furioso que quase vomitou sangue. Descontou a raiva em antiguidades caras. Só então percebeu o tamanho da ambição de Ji. Sem escolha, Manho decidiu ceder. Permitiu que Tai-wook se entregasse à polícia e limpasse o nome do irmão de Ji, Han-sung. Mas Tai-wook era covarde e tinha medo de morrer. Então recusou-se a se entregar. Ji-son soube disso e imediatamente foi confrontar o marido. Disse que, se Manho ousasse colocar o precioso filho dela na prisão, ela também o colocaria. Ter uma esposa assim dava uma tremenda dor de cabeça ao Manho. Enquanto isso, Ji deu início a uma nova ação. Foi até o promotor responsável pelo caso e, em segredo, revelou parte da verdade. Inclusive, entregou o endereço de Mera ao promotor. Mas Mera já havia recebido o aviso e fugido há muito tempo. Para evitar que seu filho fosse preso, Ji-son não poupou esforços. Ela fez com que um diretor sênior da empresa assumisse a culpa. E assim, Han-sung foi libertado como inocente. Pouco depois, Manho procurou Ji novamente. Após refletir, decidiu aceitar suas exigências. Ela se tornaria vice-presidente, mas em troca teria que cancelar o pedido de divórcio e entregar as informações que o advogado Kim possuía. Sohee, por sua vez, contou tudo a Ta-hun. Finalmente, ele percebeu a verdadeira face da mãe e decidiu se aliar à esposa para enfrentar a sogra malvada. Em casa, Ta-hun discutiu com Ji-son. Ela não podia acreditar que seu filho mais novo, que sempre a obedeceu, agora falava com ela daquela forma. Ela se recusava a admitir seus erros e culpava Sohee. Acreditava que Sohee havia enfeitiçado o filho com palavras doces. Ji-son levantou a mão para bater em Ta-hun e acordá-lo, dizendo para ele não se deixar enganar por uma raposa. Mas ela não sabia que suas ações só faziam o filho a odiar ainda mais. Ta-hun também saiu de casa, mas a traição de todos era apenas o começo da vida miserável que aguardava Ji-son. Manho, preocupado que Ji pudesse revelar provas comprometedoras sobre o grupo, decidiu usar o cargo de vice-presidente como forma de mantê-la por perto. Mas Ji já não confiava mais nele, agora era extremamente cuidadosa com cada passo. Manho entendeu isso, então começou a usar as duas filhas de Ji como ameaça. Disse que, se ela continuasse recusando o cargo, as meninas também sofreriam. Ji talvez não ligasse por si mesma, mas não suportaria ver suas filhas sofrendo. Ele até prometeu tratá-la como uma herdeira e prepará-la para assumir no futuro. Depois de pensar bem, Ji aceitou as condições de Manho, mas se recusou a entregar as provas que possuía. Apenas prometeu manter segredo. Assim, Ji levou suas duas filhas de volta para a casa do marido. Sohee também decidiu voltar. Ficar escondida como uma fugitiva não era vida. Em teoria, deveria ser um momento feliz, duas noras retornando ao mesmo tempo. Mas Ji-son não ficou feliz. Se Ji conseguisse virar vice-presidente, certamente passaria por cima dela. Então Ji-son começou a ter novos pensamentos malignos. Queria que Manho obrigasse Ji a voltar para a antiga vida, cuidando da casa, dos filhos e servindo a sogra de corpo e alma. Mas Manho a alertou. Se causasse problemas para Ji, ele a expulsaria da casa. Ji-son ficou completamente atônita
irrita ao ouvir isso. Então armou um novo plano. Tentou agradar So-hee, querendo convencê-la a formar uma aliança contra Ji. Mas So-hee não era tola. Não havia esquecido o que Ji-son lhe fez e não acreditava em suas palavras doces. Não demorou muito para chegar o dia da cerimônia de posse de Ji. Tae-wook viu a notícia e ficou tão furioso que quase vomitou sangue. Aquele cargo deveria ser dele, mas foi tirado por sua própria esposa. Mera estava ainda mais desesperada. No início, ela havia se aliado a Ji-son para prejudicar Ji, o que levou Han-sun à prisão. Mas agora, não apenas não tinha mais influência sobre Ji, como Ji havia se tornado vice-presidente do grupo. Mera vivia fugindo para não ser presa. Antes, Mera queria procurar Ji para pedir ajuda, mas agora, ela não era mais útil para Ji, então esta queria se livrar dela. Mera ficou devastada e jurou que Ji-son pagaria caro. No dia seguinte, Mira foi à delegacia e se entregou. Com a confissão de Mira, Tae-wook também foi implicado no caso de desvio de verbas. Ele ficou desesperado, implorou ajuda ao irmão, mas o caso era tão grave que nem mesmo seu irmão, que era promotor, pôde protegê-lo. Tudo estava favorecendo Ji, mas o promotor que antes a ajudava de repente começou a dificultar sua vida. Ji havia prometido entregar provas contra Manho, mas voltou atrás. O promotor ficou furioso e jurou fazer de tudo para derrubá-la, mas Ji não tinha medo. Estava disposta a proteger sua posição a qualquer custo. Por causa da confissão de Mira, o conglomerado da família do marido de Ji também foi implicado. A empresa enfrenta uma grande crise, mas Tae-wook passa os dias abraçado a mulheres bonitas e se embriagando em boates. Agora, Ji se tornou vice-presidente e tem o poder em suas mãos. Ela não quer mais ver esse marido inútil, então leva um grupo de seguranças para encontrar Tae-wook. Ao se encontrar com Ji, Tae-wook não só não sabe se controlar, como também culpa Ji por roubar sua posição de vice-presidente. Tae-wook até tenta agredir Ji, mas ela não é mais fácil de intimidar. Ela lhe dá um tapa no rosto. Ao mesmo tempo, a culpada por tudo, Ji-son, vê a notícia da confissão de Mira. Ji-son imediatamente fica com medo, mas logo pensa que seu marido é presidente de uma corporação famosa, então a polícia não poderá fazer nada contra ela. Ji acaba de chegar em casa e se depara com Ji-son. Ji-son, de propósito, causa confusão e repreende Ji por não ser capaz nem de fazer as coisas mais simples. Segundo ela, Ji não era digna de ser vice-presidente do grupo. Ji já estava com dor de cabeça por tudo o que estava passando. E agora, com as palavras cruéis de Ji-son, ficou tão furiosa que nem conseguiu falar. Ela respondeu a Ji-son, dizendo que sempre jogava a culpa nela por tudo. Ji-son ficou surpresa por Ji ter ousado retrucar, mas agora não podia fazer nada contra ela. Ji-son não percebia a gravidade da situação. Ela ainda se escondia em sua galeria secreta, bebendo vinho, ouvindo música e levando uma vida muito confortável. Mas Ji-son não imaginava que sua galeria logo seria destruída, pois as pinturas lá dentro haviam sido comercializadas ilegalmente por Mira. Ji contou tudo ao Manho, que ficou tão furioso que imediatamente mandou destruir a galeria secreta de Ji-son. Quanto a So-hee, desde que voltou para casa, ela vinha tendo pesadelos todas as noites, sonhando que era torturada por Ji-son. Ela realmente não queria mais viver assim, então tomou um frasco inteiro de comprimidos para dormir. Os efeitos surgiram rapidamente, e So-hee entrou em coma induzido por drogas. Felizmente, Tae-hun chegou a tempo e a levou ao hospital de emergência. Graças a isso, So-hee sobreviveu. Mas a cena foi registrada por repórteres. A nova nora havia feito uma besteira logo após se mudar para a casa do marido. Quando Ji-son viu a reportagem no jornal, a primeira coisa que fez foi procurar o marido para falar mal de So-hee. Disse que So-hee agiu como uma tola de propósito e que usou drogas para manchar a reputação da família. Ji não percebia que ela própria havia empurrado So-hee até esse ponto. Depois de saber disso, Ji imediatamente entrou em contato com o jornal que publicou a matéria e exigiu que todos os artigos sobre So-hee fossem apagados e que os jornais já publicados fossem recolhidos. Caso contrário, ela fecharia o jornal à força. O médico aconselhou Tae-hun a levar So-hee para o exterior para aliviar o estresse e ajudá-la a superar a depressão. Ao saber disso, Ji-son tentou impedi-lo. Ela continuou difamando So-hee, dizendo que ela estava fingindo estar doente para ganhar a simpatia de todos. Tae-hun ficou extremamente irritado e não aguentava mais ver sua mãe acusando a esposa. Então gritou com ela. Manho também perdeu a paciência e mandou a esposa sair imediatamente de casa. Após receber alta do hospital, So-hee ainda não havia se recuperado totalmente. Durante o café da manhã, ela adormeceu de tanto cansaço. Ji-son, ao vê-la naquele estado, não apenas não se importou, como também disse palavras cruéis. Afirmou que So-hee fingia estar doente para evitar fazer tarefas domésticas. Ji-son falou várias palavras duras diante de todos, sem saber que sua retribuição estava prestes a chegar. Manho ordenou que todos os móveis da galeria de Ji-son fossem levados para o aterro sanitário para serem destruídos. Ji-son chorou e gritou, exigindo que o marido a compensasse, dizendo que ela havia lutado muito para conseguir tudo aquilo. Manho ficou extremamente irritado e gritou, dizendo que ela era uma mulher egoísta. Ao ouvir isso do marido, Ji-son percebeu a gravidade do problema. Entrou em pânico e implorou a Ji para ajudá-la a resolver tudo, pois não queria ir para a prisão. Mas Ji não tinha a menor intenção de ajudá-la. Ji-son viu
viu que Ji a desprezava. Então mudou de atitude e a insultou, dizendo que ela era ingrata e uma nora sem coração. Manho, que estava ao lado, não suportou mais e também repreendeu a esposa. Ji-son ficou profundamente magoada. Achou que as pessoas daquela família eram cruéis demais, que ninguém estava disposto a ajudá-la. Então pensou que se fugisse para o exterior, a polícia não poderia prendê-la. Assim, ela não precisaria ir para a cadeia. Mas ela pensou de forma muito simplista. As autoridades já haviam imposto uma restrição de saída do país. Só agora Ji-son ficou com medo. Ela só pôde ficar obedientemente em casa, esperando pela punição legal. Quanto a Ji, ela tomou a iniciativa de levar o marido e a filha para o interior. Tae-wook achou tudo muito estranho. Pensava que Ji tinha mudado de personalidade e queria ser uma boa esposa e mãe. Ele achava que ainda tinha muito charme. Tae-wook jamais poderia imaginar que Ji só queria que ele aproveitasse seus últimos momentos de felicidade, porque já tinha recebido a notícia de que ele estava prestes a ser preso. Agora que Ji-son também estava prestes a ir para a prisão, Ji convidou So-hee para comemorar a vitória. Mas mesmo agora, So-hee ainda não conseguia se livrar do trauma psicológico. Ta-hun olhava para a esposa diante dele e sentia que ela havia mudado completamente. Ela não era mais a escritora sorridente que ele conheceu, mas uma nora que obedecia silenciosamente à sogra. Ta-hun se sentia extremamente arrependido, pois sabia que So-hee tinha se tornado assim por causa da crueldade da sua mãe. Ele então decidiu recusar um compromisso de trabalho à noite para levar So-hee a um encontro romântico. Mas So-hee adormeceu, exausta, enquanto esperava pela comida. Ta-hun ficou com o coração partido. Perguntou a So-hee como seria sua vida de casada ideal. So-hee disse que queria viver uma vida confortável e despreocupada, sem ter medo de ninguém. Só queria fazer o que gostava. Talvez por ter falado e liberado a pressão do coração, So-hee dormiu muito bem naquela noite. Mas com Ta-hun foi o contrário. Ele se lembrou do que So-hee disse e ficou profundamente angustiado. Ele nem conseguia oferecer à esposa uma vida simples e comum. Agora que a empresa da família estava sendo investigada e enfrentava falência, Ta-hun não queria envolver mais So-hee nisso. Depois de uma noite de luta mental, Ta-hun finalmente tomou uma decisão. Ji, após 7 anos de tolerância, finalmente colocou a sogra na cadeia. Hoje era definitivamente um dia de comemoração para Ji, pois a polícia logo viria prender Ji-son e o seu falso marido. Embora Manho não quisesse ver essa cena, não tinha outra escolha. Tudo era culpa da sua esposa e do seu filho. Para proteger o grupo empresarial, Manho só pôde deixar que a polícia lidasse com sua esposa e filho. Quanto a ele, seguiu o plano de Ji e fugiu temporariamente para o exterior para evitar mais problemas. Ji-son ficou completamente chocada ao ouvir isso. Seu marido esteve ao lado dela por quase toda a vida, mas agora estava a abandonando e fugindo. Isso a deixou tão furiosa que caiu em lágrimas. Ji-son ainda não conseguia aceitar esse fato. Era óbvio que ontem ela ainda era esposa de um chaebol, magnata coreano, e agora estava prestes a ir para a cadeia. Ji-son realmente não conseguia aceitar. Ela começou a fazer exigências absurdas a Ji. Achava que sua vida era mais valiosa que a de Ji, e que por ser mais jovem, Ji deveria ir para a prisão em seu lugar. Mas Ji-son se esqueceu de que Manho havia fugido para o exterior, e agora a família estava completamente sob o controle de Ji. Portanto, Ji não permitiria mais que Ji-son a intimidasse. Ji disse a Ji-son para ficar em casa e esperar pela punição da justiça. Depois de dizer isso, virou as costas e foi embora sem olhar para trás. Ao mesmo tempo, para não implicar So-hee, Ta-hun entrou com o pedido de divórcio, mas So-hee não aceitou. Ela havia entendido as intenções do marido e, por isso, se recusou a se divorciar. Ela queria enfrentar as dificuldades ao lado dele. Ao ver que a esposa não queria deixá-lo, Ta-hun ficou ainda mais constrangido. Então, sem coração, disse palavras duras para afastá-la. Mesmo assim, So-hee se recusou a ir embora. Sem saída, Ta-hun apenas levou So-hee de volta para a casa da mãe dela. Enquanto isso, Ji entrou rapidamente em contato com seu irmão mais novo. Ela queria que ele levasse as duas filhas embora, pois não queria que as crianças presenciassem a prisão do pai e da avó. Afinal, as duas meninas ainda eram muito pequenas. Então, ela entrou em contato com o promotor e pediu que ele esperasse até ela afastar as crianças antes de tomar qualquer atitude. Pouco tempo depois, a polícia prendeu Tae-wook, que ficou tão assustado que confessou sua culpa na hora. Ji-son, por outro lado, foi o oposto. Ela gritava alto diante da mídia dizendo que era inocente, mas a polícia ignorou completamente suas palavras. Depois que tudo acabou, Ji voltou para a casa da mãe. Ela a abraçou fortemente e chorou. Finalmente, após 7 anos de sofrimento, havia concluído seu plano de vingança. Depois dessa crise, Ji se tornou a pessoa em quem Manho mais confiava. Então, ele decidiu entregar o grupo para Ji administrar. Manho a declarou herdeira do conglomerado. So-hee finalmente se libertou de sua vida miserável. Após superar essa crise com Ta-hun, os dois decidiram se divorciar oficialmente. Embora estivessem extremamente arrependidos, contiveram as lágrimas. Ta-hun entendeu que talvez, só quando So-hee estivesse livre dos danos causados por sua mãe, ela poderia se recuperar gradualmente. Num piscar de olhos, passou-se 1 ano, e tudo caminhava em uma boa direção. Ji-son, que estava cumprindo pena na prisão, se recusou a ficar parada e começou a causar
causar confusão. Ela fingiu estar com uma doença terminal para ser transferida para um hospital. Achava que era esperta o suficiente para enganar a todos, mas por mais truques que tentasse, só conseguia um pouco de liberdade por um curto tempo. Ela até atuou diante de Manho, dizendo que tinha câncer e que estava prestes a morrer, mas não esperava que Manho percebesse suas intenções desde o início. Ele expôs diretamente a verdade. Disse que Ji-son só estava tentando causar mais problemas e perguntou se ela ainda queria prejudicar o grupo. Depois de deixá-la respirar um pouco de ar fresco por um dia, Manho mandou Ji-son de volta à prisão para continuar cumprindo sua pena, mas Ji-son ainda achava vagamente que estava livre. Por isso, voltou a se achar esperta. Quando soube que Sohee e seu filho haviam se divorciado, Ji-son ligou imediatamente para Sohee e a xingou. Ela achava que Sohee ainda era a nora fraca e obediente de antes, mas agora, divorciada, Sohee não tinha mais qualquer ligação com a família do ex-marido. Não precisava mais suportar a raiva da ex-sogra. Então, simplesmente jogou o telefone no rio. Ji-son ficou furiosa. Quanto a Tae-wook, ele também quis imitar a mãe e fingir estar doente para sair da prisão. Mas o método de Ji o deixou desesperado. Como eles já foram marido e mulher, Ji deu a Tae-wook um livro sobre como escapar da prisão. Disse para ele estudar o conteúdo com atenção, para que conseguisse fugir com sucesso. Mas também o alertou. Se tivesse outras intenções, ela usaria todos os meios para mantê-lo preso indefinidamente. Tae-wook olhou para o livro que Ji deixou e se lembrou das cenas em que ele e sua mãe batiam em Ji todos os dias. Agora, estava profundamente arrependido, mas perceber isso agora era tarde demais. Ao sair, Ji sorriu triunfante. Não olhou para trás. Caminhou em frente, em busca da vida feliz que sempre quis. O filme de hoje termina aqui. Obrigado por assistir. O que você achou deste filme? Deixe seu comentário aqui abaixo. Um beijo e até logo.